Está no ar mais uma edição do Magazine. Hoje a gente vai falar de música, recebendo dois grandes nomes da nossa música. E olha, para propor um encontro aí um tanto inusitado, mas que eu aqui estudando e pesquisando, eu descobri que tem muito mais a ver do que eu imaginava. Imagino que você também imaginava. Beatles e Clube da Esquina, que relação é essa? Vamos saber mais com essas figuras. Daniel Lima aqui com a gente e também ela, Roberta Campos, uma querida. Prazer tê-los aqui, salve, pessoal. Roberta que tá de longe, né? Com a gente em tô aqui de vídeo. São Paulo, mas tô pertinho. É isso aí. Bom, eu falei que eu achei curioso, e aí eu vou pedir, Roberta, como bom mineiro, não que a Roberta também não seja, né? Mas tá aqui bebendo essa água com a gente todo dia. Roberta tá aí muito mais do mundo. Queria depois até falar um pouco também da sua relação com essa música aqui do Clube da Esquina, Roberta. Mas primeiro, Daniel, há muito de Beatles na música mineira, no Clube da Esquina. E toda vez que a gente encontra alguém desse movimento musical, eles trazem muito um pouco dessa história e dessa referência. Então eu queria que você começasse contando da sua relação com Beatles e com o Clube da Esquina. Inclusive, falar também de onde surgiu a proposta desse projeto, que é fazer esse encontro. Claro. Bom, esses dois universos estão presentes na minha vida desde a minha infância, né? Assim, eu sou sortudo o suficiente, né, para poder falar que tive uma infância exposta a muita música boa. Então, assim, as manhãs dos finais de semana eram quase que cultos musicais, assim, de escutar vinil, né, e escutar mesmo, né, de colocar ali a família reunida em volta do toca-discos e apreciando, assim, diferentes coisas, assim, que ia de música clássica, a sambas clássicos, assim, de Martim da Vila. Mas duas coisas que me chamaram bastante atenção e me despertaram, assim, a vontade de cantar, mesmo sem saber que eu podia ser isso da vida, fazer isso da vida, né? Mas que me deu vontade de pegar as letras e acompanhar e cantar e tal, foi Beatles e esses compositores mineiros, né? Que mais tarde eu fui entender que eram chamados de um movimento, né? De um coletivo chamado Clube da Esquina. Então, assim, Milton, Beto Guedes, Lô Borges, tocavam meio que lado a lado ali com os discos dos Beatles, né? Que não tinha todos, tinha alguns, tinha umas coletâneas e tal. E assim que eu comecei a juntar dinheiro pra mesada, eu fui comprando. E foi a minha primeira coleção de discos, assim, que eu completei, foi de Beatles. Eu tive todos, tem até hoje, né? Assim, todos os álbuns dos Beatles. Então, assim, são dois pilares muito fortes, né? Só que eu reencontrei, acho que eu fiquei muito tempo sem explorar essa questão da música mineira. Eu fui muito pro lado do inglês, eu morei fora, eu tenho uma referência muito forte, assim, da questão do inglês, fui professor de inglês, então, assim, a língua inglesa é um instrumento muito forte para eu fazer música, para eu compor. Só que recentemente, num encontro que eu tive com o Beto, para poder gravar uma música dos Beatles, foi uma ideia do Rodrigo Rios, que é o diretor do espetáculo Beatles na Esquina, e tem também, assim, me proporcionado alguns encontros musicais, e começou meio que com um dos primeiros que eu fiz com o Rodrigo, foi esse do Beto, e a ideia foi essa, vou cantar Beatles com o Beto. O Beto é fã de Beatles, né? Tem uma relação estreita com a música mineira, e a gente fez uma gravação de The Long and Winding Road, com um arranjo muito sofisticado, muito barroco, muito mineirês, assim, né? Uhum. E aquilo me despertou para essa magia desse encontro, sabe? E foi aí que eu tive esse clique, que isso tinha que virar um show. Uhum. Não podia só ser essa música, tinha que ter um repertório todo em torno desse motivo, qual que é a influência que o Clube da Esquina teve, né? Dos Beatles e o que eles produzir a partir disso, de tão original, mesmo tendo influência. Então, rapidamente, essa mais ou menos o passeio entre a minha infância e o nascimento desse show. Maravilha. Roberta, você é mineira, mas um pouco distante aqui da capital. Como é que foi a sua influência? O movimento do Clube da Esquina chegava aí para você lá, né, na sua formação musical, nos primórdios? E naquela época, como que chegava isso para você? E também da mesma forma como chegava Beatles. Outro dia, Paulo Ricardo, numa conversa, ele falava assim, Nélio, era difícil chegar Beatles naquela época que não tinha internet. Então, assim, às vezes, as coisas de Beatles chegavam com um certo delay, porque né, não era tão simples como hoje. Como é que foi pra você, Roberto? Como é que chegava isso tudo pra você?
Sim. Primeiro que Minas Gerais, assim, é a minha essência, né? Eu nasci em Caetanópolis e vivi ainda, então, a maior parte da minha vida aí, que eu vivi por 26 anos. Então, o primeiro contato que eu tive, que eu acho que é inevitável qualquer pessoa que tenha vivido em Minas Gerais esse tempo todo, é com o Clube da Esquina, porque sempre ouvi muito, até nas rádios mesmo, né? O Milton, o Lô, o Beto Guedes, Toninho Horta, até vir a descobrir também esse movimento, assim, e cada dia ficar mais encantada por ele. Os Beatles vieram-se um pouquinho mais tarde, ali na pré-adolescência, porque também eu tinha pouco acesso na minha cidade de discos e essas coisas. Então eu via muito, realmente consumia muita música pelas rádios e pela televisão, né? Mas veio um pouco mais tarde e eu me encantei super, assim, fiquei apaixonada e eu achei incrível essa ideia que o Daniel teve de juntar, né? Porque eu já tinha lido muito livro, Os Sonhos Não Envelhecem, que é aquela coisa apaixonada ali, essa descrição do Márcio Borges sobre a paixão deles com os Beatles, e até a gente vê assim que tem a ver, mas essa ideia do Daniel mostrou mais ainda o quanto conversa a música dos Beatles com o Clube da Esquina. Uhum. E Daniel, o que tem de mais mineiro no universo bitomaníaco, assim? O que você acha? E tem de mais mineiro. Ou do Clube da Esquina? Nos Beatles, assim. Eu acho assim que é interessante, né? Que a influência dos Beatles é inegável, né? Ela é mundial e praticamente todo mundo da música pop, né? Falando pop num sentido muito amplo, assim, de música, não como gênero, mas como música popular, que atinge muita gente. Todo mundo bebeu nos Beatles de alguma forma, mas a obra deles é tão vasta e tão diversa também, né? Os Beatles são muito mais do que uma banda de rock, né? Eles são uma banda que eles exploraram, assim, diversos estilos, né? Tiveram muita liberdade, principalmente quando eles pararam de fazer shows, né? E se, vamos dizer, se isolaram nos estúdios, né? E usaram e abusaram dos recursos tecnológicos e até empurraram, forçaram o desenvolvimento tecnológico da arte da gravação e da mixagem, etc. e tal. Então, assim, eu acho que o clube foi especialmente influenciado pela essa segunda fase mais experimental, sabe? Mais contorcida harmonicamente. É a fase que eu considero assim, mais madura mesmo dos Beatles, né? E ao contrário, por exemplo, da Jovem Guarda, que já foi impactada pelo Yeah, 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 né? Que é o início ali, né? O auge da Beatlemania. Eram 3 acordes, aquelas letras assim, mais superficiais, de amor, de festinha e bem tal. Dançante, talvez, né? Mas o clube não, acho que o clube realmente, assim, acho que a primeira paixão da boca do próprio Beto, né? De quando ele e o Lô escutaram I Should Have Known Better, que é ali bem do começo ali dos Beatles, ali mudou a vida deles. Só que no caminhar mesmo ali da carreira deles e tal, acho que a segunda fase é que realmente se comunica mais com essa sofisticação, porque é isso, a música mineira ela tem uma sofisticação, né? Ela surpreende, muita coisa desse repertório vasto aí do Clube da Esquina, tem muita música que você não compra ela de cara. Você tem que escutar muitas vezes para poder compreender, porque elas são complexas muitas vezes, né? Então, eu acho que é isso. A relação tem mais ou menos a ver, acho, com essa segunda fase mais profunda dos Beatles. Roberta, falando em repertório, você como convidada, como é que foi para você? Você recebeu? Você opinou? Tem alguma música especificamente que você ali... Eu costumo dizer que, não sei se isso não é uma realidade para todo músico, mas pra gente que às vezes está assistindo um show, a gente nota que parece que tem uma música que é o encontro do músico com a música, com a performance. Tem isso pra você também? Tem uma música que você fala, não, é aquela música ali do show inteiro, eu escolhi essa música pra ser a minha entrega total, ali é onde você se conecta mesmo com o público, com a música. Tem isso nesse repertório? Então, na verdade, é até difícil, assim, de escolher uma música, porque tem muita coisa, né? Um repertório, assim, maravilhoso, encantador, e a gente fica querendo cantar meio de tudo, assim, até dos shows,
porque eu participo, né? Não canto o show inteiro. Então eu fico ali na coxia, me deliciando, porque dá vontade de entrar no palco, invadir e sair cantando tudo. Mas tem um momento assim bem especial, que é o único spoiler que eu vou dar, que é quando a gente canta Travessia. É muito bonito. É muito bonito. Eu consigo imaginar. Fechar os olhos e imaginar. E pra você, Daniel? É assim, bem emocionante. Imagino. Porque acho que a Travessia é um pouco um hino nosso, né? Eu acho. O mineiro... eu não sei, a Roberta vai dizer, você também que morou fora. Eu morei muito tempo fora de Belo Horizonte e Travessia era aquela conexão, assim. É um negócio... Quero lembrar da minha terra, quero voltar e fazer essa viagem. Inclusive, falando nisso, tem essa coisa da viagem sensorial também, de estar naquele lugar... com essas conexões, com essa música e sentir para além do que eu tô vendo, assim, viagem na minha cabeça, eu tenho um pouco isso para vocês que estão fazendo, Daniel. Eu sou muito suspeito para falar, mas para mim é sempre uma viagem, assim, a estreia desse projeto foi em Ouro Preto o ano passado, né, na primeira temporada, que foi com o Flávio Venturini como convidado especial. E a gente tocou na Casa da Ópera, o Teatro Municipal, né, que tem... Imagina o tanto de história que tem energia, ali. Né? É o teatro em atividade, mais antigo em atividade nas Américas. A Casa da Ópera de Ouro Preto. Então, assim, independente do que você acredite sobre o universo e a vida e a morte, é impossível não sentir uma coisa muito forte ali. Tocando música mineira e misturado com Beatles num lugar centenário. Então, assim, tô dando um exemplo da estreia, porque eu senti isso muito, mas todo show é muito forte, assim. Na hora que a conexão minha com a Roberta, assim, foi muito, muito imediata, né, Roberta? Assim, foi a primeira vez que a gente está trabalhando junto, né? E esses shows que a gente fez em Brasília, em Goiânia, assim, a energia foi forte demais. Eu acho que na hora que a gente está interpretando ali, acho que a gente descarrega tudo mesmo que a gente sente sobre arte, sobre música, sobre o amor que a gente tem por essas referências, no caso aí os Beatles e o Clube da Esquina. E eu, por exemplo, antes de ter banda, tocava essas músicas do clube lado a lado com as dos Beatles, em fogueiras, né, em excursões de colégio, e dessas rodinhas e tal. Então, assim, toda essa... Tem uma memória afetiva, na verdade. Eu acho que talvez seja essa expressão. Tanto pra gente, como artista, quanto as pessoas que estão assistindo, essas músicas fazem parte de pedacinhos da história de todo mundo, né? Então, assim, na hora que você coloca isso junto ali, lado a lado, assim, é muito forte mesmo. Muito bom. Daniel, queria que você, então, oficialmente fizesse o convite para quem está acompanhando a gente, embarcar, né, nessa grande viagem que eu imagino que é apresentação única, dia 30, domingão. Então, faça o convite aí, por favor. Vamos lá, mundo. Belo Horizonte e região, né? Beatles na Esquina, nos Trilhos da Canção. Esse encontro da música dos Beatles com a música do Clube da Esquina. Acontece em apresentação única aqui em BH, dia 30, domingo, no Palácio das Artes, às 19 horas. Os ingressos estão disponíveis pela Inventim. Não percam, garanto seu ingresso. O horário é cedinho para domingo, dá depois até para poder tomar uma depois, ainda chegar cedo em casa. E com a presença da nossa querida Roberta Campos, nos está dando esse presente da participação dela, brilhante. Maravilha. Roberta, eu queria que você desse seu recado, mas antes quero agradecer a sua generosidade, sempre fala com a gente, sempre um carinho com a gente. Você é uma querida, não preciso dizer isso, mas só reforçando, você sabe, você é uma querida por esse público mineiro, você é uma querida por essa, né, dessa cidade, e a sua passagem por aqui é sempre brilhante. Desejo que não seja diferente dessa vez. Boa estadia por aqui. Coma bastante pão de queijo e leve nosso amor, assim, nossa consideração pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo espaço, pelo convite de participar aqui do programa. E vou aproveitar e agradecer mais uma vez o Daniel também pelo convite de participar de um projeto tão maravilhoso, rico, que é o Beatles na Esquina. Estou muito feliz e espero Belo Horizonte em peso lá para cantar junto com a gente, se emocionar, que está muito emocionante.
Maravilha. Bom, eu não poderia deixar um músico passar por aqui sem um violão, né, Roberto? Pedindo pra cantar. Eu não vou pedir pra Roberta cantar, porque ela vai ter um delay do acompanhamento, imagino. Mas... Então, não vou fazer essa sacanagem. Mas você não vai fugir disso, Daniel. Eu nem quero fugir. Deixa eu só reforçar aqui, então, o serviço, pessoal. Beatles na Esquina, esse grande espetáculo que convida a Roberta Campos, essa artista maravilhosa que a gente ama tanto, Daniel Lima, apresentando dia 30, um domingão, 7 da noite, lá no Grande Teatro Semig Palácio das Artes, Afonso Pena 1537, centro de Belo Horizonte, domingo à noite, maravilha para estacionar, Afonso Pena toda liberada ali para você estacionar, com essa comodidade, ingressos lá no Eventim. Mais informações sobre o projeto, inclusive conferindo a agenda, que esse projeto roda, né? Daniel bem disse, já passou por Brasília, por Goiânia, tem Rio de Janeiro também, enfim. Tá lá no Instagram, no Beatles na Esquina. Esse é o Instagram. Roberto, seu Instagram é Roberta Campos só, né? Oficial. Roberta Campos Oficial, isso. E o seu, Daniel, deixa aí também? Daniel Lima já vai me achar, mas o handle é Daniel Lima Lab. Fechado. É isso, pessoal. Foi o nosso Magazine de hoje. A gente encerra então com música. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Roberta. Obrigado, Daniel. Obrigado a você. Prazer. Obrigado. Move é sagrado e move as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Muito bom. Valeu. Obrigado, Roberta. Valeu demais. Obrigada. Valeu. Até breve. Tchau. Até. Beijo. Beijo, Dani. Valeu. Beijo, até.